Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Muito boa noite a todos, que Jesus os abençoe e que possamos ter mais uma noite aqui de estudos sobre o livro Respostas da Vida, de André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, para nossas reflexões diárias. Não é por essa outra razão é que esse canal aqui, que se chama Reflexões Espiritualistas, foi criado com esse objetivo, de divulgar e de trazer para todos, né, para material de reflexão sobre os ensinamentos que os amigos espirituais têm trazido para nós, principalmente através da psicografia do Chico Xavier, que escreveu mais de 500 livros. A gente sempre brinca que o Chico deixou livros para 500 anos no mínimo, se não forem 1000 anos no mínimo, para que as pessoas possam ler. É o maior escritor brasileiro, não ficou com nenhum direito autoral, doou todos os direitos autorais dos livros dele às editoras, que por sua vez repassavam então aos projetos assistenciais. E o Chico, não sei se vocês sabem, é o terceiro maior escritor em livros publicados do mundo, né? Ele perde, se não me engano, apenas para um russo e um outro que eu me esqueci agora. No Brasil é o maior de todos, sendo que a gente sabe que ele não ficou com nenhum centavo desses direitos autorais, porque ele dizia que o livro não era dele, e de fato não era mesmo, porque eram livros escritos pelos espíritos, e cada um autografava o livro de acordo com a sua autoria, né? Esse aqui, por exemplo, que nós estamos estudando é do André Luiz. Então, acertadamente, o Chico tomou essa decisão, como tantas outras acertadas que ele tomou, né? Tá certo? Bom, vamos para os nossos estudos do dia ou da noite de hoje, né? Só respondendo uma pergunta, algumas pessoas me perguntam o que é que faz esse telescópio que está toda hora aqui, aqui atrás de mim. Eu deixo ele aqui porque é um telescópio de recordação do meu querido pai. Quando ele tinha um tempo, ele observava as estrelas e os planetas por esse telescópio. Então essa aí é uma obra de carinho, digamos assim, né? Que eu deixo aqui à disposição dos meus netos para olhar a lua de vez em quando. Mas pertenceu ao meu querido pai, que já está no mundo espiritual. Vamos lá então, gente, com o tema da noite de hoje. O tema é pensar. Pensar, olha só que tema importante. Pensar, vamos pensar, hein? Então vamos ver o que o André Luiz nos reserva, né? Lembrando que o André Luiz escreveu um livro, Pensamento e Vida, que nós já fizemos aqui vários vídeos. Todos os capítulos do livro tá aí na biblioteca, mas hoje no final eu deixo um livro lá no card para que vocês possam apreciar. E lembrando a todos aqui no início que, se gostarem do conteúdo do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, para o canal ganhar relevância, né? E o YouTube poder exibir para mais e mais pessoas, né? Compartilhem com os amigos, ativem o sininho de notificação que está aparecendo aí na tela, para que vocês possam avisar serem avisados, né, a cada novo vídeo que aparecer, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. O que fala o nosso querido André Luiz? Ele diz o seguinte: o pensamento é nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. Então, isso aqui é um primeiro comentário super relevante, né? O pensamento é o que cria vida em torno de nós. Aquilo que pensamos é aquilo que seremos, né? Então é muito importante a gente
vigiar o nosso pensamento, observar o que é que nós estamos pensando e sobre o que estamos pensando, né? Porque esses pensamentos vão se tornar, de algum modo, realidade. Eles começam com uma forma mental em torno de nós, mas logo se transformam em ação. Então ele diz aqui exatamente isso. Ele fala: a ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. Então lá na frente vocês vão ver que o que vocês serão, foi aquilo que vocês pensaram hoje, certo? O pensamento cria vida, né? Então ele diz assim: a vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. Vocês poderão dizer: ah, não, mas isso é uma lenda. Não, isso, assim é a vida. Assim é a vida. Os nossos pensamentos criam a vida que nós queremos, que nós desejamos. Se eu penso ardentemente, desde pouca idade, em ser médico, eu vou terminar fazendo medicina. Se eu quero ser, desde pequeno, tenho gosto para engenharia, eu vou acabar fazendo engenharia, sendo engenheiro, ou advogado, ou qualquer outra profissão, né? Então, se nós também mentalizarmos coisas ruins, mal de alguém, vocês vão entender que mais à frente aquele mal retorna para nós. E tudo que nós damos para o universo nos devolve em dobro, em triplo. No final ele vai falar na mensagem centuplicadamente, 100 vezes mais. Então a vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Mentalizou o bem vai se aproximar de você. Mentalizou o mal vai se aproximar de você. Seja através de pessoas encarnadas ou de espíritos desencarnados. E se você quer mudar de vida, mude o seu pensamento. A primeira forma de você mudar a sua vida é mudar a forma de pensar. Se você não muda a sua forma de pensar, dificilmente você mudará a sua vida. Porque o pensamento é que nos transforma, certo? Então ele continua nessa linha falando assim: imagine a sua existência como deseja deva ser. E trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. Então, se você deseja ardentemente uma determinada coisa, ela vai acabar acontecendo, certo? Isso é assim por quê? Porque nós acabamos dirigindo as nossas ações, os nossos relacionamentos, as nossas atitudes em torno daquilo que nós pensamos, né? Então é inexorável, o pensamento tem uma força muito importante. Agora, nós também somos influenciados pelos espíritos, através do mesmo pensamento. Por isso é importante vigiar para a gente perceber se aquele pensamento é nosso, se não é nosso. Nós não estávamos pensando naquilo, daí apareceu uma ideia boba na cabeça. Então é bom também tomar cuidado com essas coisas, porque lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, né, se os espíritos influenciam na nossa vida. Ele falou assim: muito mais do que vocês imaginam. De última, são eles que vos orientam ou dirigem, uma coisa assim, né? Então, tomar cuidado com aquilo que a gente pensa. Agora, se a gente pensa no bem, vão aparecer espíritos sintonizados no bem, para ficar ao nosso lado. Mas se nós pensamos no mal, vão aparecer também espíritos sintonizados no mal. Assim é simples assim, né? Ele fala: as leis do destino carrearão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nesta verdade, encontramos tudo o que se relaciona conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal, aquilo que acabamos de falar. Está aqui o André Luiz confirmando exatamente esta ideia. Então eu falar: mas puxa vida, eu consigo então com o meu pensamento
Vou colocar uma questão difícil aqui. Curar uma doença grave, você pode amenizar, você pode passar por um menor sofrimento, pensando em Deus, orando, né? Lógico, se aquilo for uma prova reencarnatória que você mesmo pediu, ela provavelmente vai continuar. Mas ela pode continuar com aflição e desespero, ou ela pode continuar com um nível de aceitação e de, digamos assim, de relacionamento com Deus, pedindo ajuda a Deus, pedindo que Deus te ajude, porque a fé, gente, é uma coisa, como disse o Cristo, a fé, aquele que tivesse a fé do tamanho de um grão de pimenta moveria montanhas. Então a gente nunca sabe se aquela nossa oração, aquele nosso pensamento pode mudar uma orientação divina a nosso respeito, pode adiar uma prova. Num dos livros do André Luiz, que eu não me recordo o título agora, o desencarne da avó de um menino de apenas 8 anos foi adiado por uma prece de uma criança de 8 anos. Só que dentro daquela criança de 8 anos vivia um espírito tutelado pelo nosso lar, de elevada hierarquia, e quando a prece dele foi feita, chegou lá no nosso lar, mudaram os planos de desencarne daquela avózinha dele. E ela ficou mais tempo na carne, por pedido do menino, através de uma prece que ele fez, né? Então, como diz o André Luiz, é uma verdade. Ele diz assim: nesta verdade encontramos tudo o que se relacione conosco, tanto que no que se refere ao bem quanto ao mal, né? Então vamos lá. Ele continua dizendo assim: observe e verificará que você mesmo, olha bem, gente, você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo o que você possui, tudo o que faz parte do seu dia a dia. Nós atraímos para nós, né? O que somos, o que gostamos, as pessoas que estão ao nosso redor, né? A profissão que nós escolhemos, as amizades, tudo isso foram escolhas nossas. Nós temos o livre-arbítrio, né? Ele deixa muito claro isso aqui, olha, Deus é amor, não pune criatura alguma. Eu grifei aí para deixar bem claro isso. Deus não pune ninguém. É a própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, olhem bem o que eu vou falar. Não vai ter nenhum espírito superior apontando o dedo para você, dizendo que você fez isso, aquilo, errado, que não devia ter feito isso. Não. O nosso único julgador será a nossa própria consciência, né? Porque a nossa consciência vai dizer aquilo que nós fizemos certo e nós fizemos errado. Simples assim. Porque dentro de cada um de nós, que somos espíritos eternos, está escrita a lei de Deus. Está escrita a lei de Deus. Nós temos consciência da lei de Deus. Então a gente vai chegar lá, vamos encontrar espíritos bondosos que vão nos dar carinho, nos vão dar conforto, nos vão ajudar a superar as dificuldades do trânsito, né, da transferência, né, os traumas eventualmente que a gente traga. Então não teremos acusadores nem juízes, teremos espíritos amigos e fraternos para conosco, mas a nossa consciência vai estar ativa, alerta, nos avisando aonde nós erramos e também aonde nós acertamos, obviamente, né? Então, já indo para o último slide aqui, ele diz assim: em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Olha bem, gente. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nós reconhecemos naturalmente sujeitos a ela.
Então, quando nós criamos uma ideia, tá certo? Nós estamos nos reconhecendo naturalmente diante daquela ideia, porque a ideia foi nossa, nasceu do nosso pensamento, da nossa ideia, da nossa vontade, do nosso desejo, né? Então ele diz assim, bem claramente, gente, olha, o bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Nossa, Túlio, mas será verdade isso? Grande verdade. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Então, fazer o bem é a fonte da felicidade, presente e principalmente futura. É lei da vida. Vale aqui na Terra e em qualquer outro planeta do sistema universal do universo, né? Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo de nós que dermos aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente. Olha aí o que eu falei. Então, através da nossa mente, tudo aquilo do nosso pensamento, do nosso desejo, tudo aquilo que nós dermos aos outros, nós receberemos de volta, centuplicadamente. Então, toda vez que nós praticamos o bem, recebemos o bem de volta, aumentado 10, 20, 100 vezes, como fala o André Luiz aqui. Os espíritos não estão falando essas palavras aqui para nos iludir, para nos enganar. É a lei de Deus, assim funciona o universo inteiro. Nós estamos aprendendo isso aqui porque Jesus já nos ensinou isso há 2000 anos atrás. E o Espiritismo, a doutrina espírita, está simplesmente trazendo de volta, agora através da boca dos espíritos, não mais de um profeta, mas de dezenas de espíritos diferentes, a lei de Deus ensinada por Jesus, né? Ele nos ensinou, inclusive, a orar. Se vocês pensarem nas palavras sagradas, eu uso essa palavra para que vocês entendam a profundidade dela. As palavras sagradas que estão gravadas na oração do Pai Nosso, nós não oraríamos de forma tão mecânica quanto fazemos. Porque cada palavra daquela, cada frase tem um sentido profundo muito grande. Que saíram da boca de Jesus, né? Ele nos ensinou a orar, como um pai ensina uma criança a orar, um filho, uma mãe ensina um filho a orar. Jesus nos ensinou a orar, né? Então, por isso a oração do Pai Nosso, ela é recheada de vibrações divinas, e cada frase daquela tem um significado profundo. E vale para a gente refletir, né, na oração do Pai Nosso. Mas a doutrina espírita nada mais é do que o Evangelho de Jesus trazido para os dias de hoje. Tá bom? E com esse pensamento, né, do bem eterno é lei suprema, pensa nisso, o bem eterno é lei suprema. Tem pessoas, né, positivistas, materialistas, que acham que o universo é um caos. Não existe caos nenhum. Existe o bem supremo, bem supremo. Tudo que está acontecendo no universo está acontecendo por vontade e por ordem de Deus. E a vontade e a ordem de Deus é o bem de todos, né? É lei suprema. Tá certo? Então pensemos nisso. Deus não é um castigador, um justiceiro. Não, é um pai que ama os seus filhos, né? Essa é a lição que a noite de hoje está nos trazendo, e também a importância do pensamento, tá bom? Eu vou deixar um vídeo aí para vocês sobre o pensamento no final. Assistam se puderem, que é muito legal esse livro Pensamento e Vida, tá bom? Muito bem, gente. Um beijo no coração de todos aí. Nos vemos na semana que vem. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar,
se inscrever e deixar os seus comentários se quiserem sobre o vídeo ou sobre o nosso canal, serão muito bem-vindos, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus.